Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o Resenha Automotor para essa segunda parte do nosso especial Ayrton Senna. O Resenha Automotor sempre com o apoio do Banco BRB e a gente vai ouvir um pouco mais do Regi a respeito desse grande ídolo nacional, o Ayrton Senna, que está completando aí 30 anos do seu legado. Você viveu uma experiência que eu acho que é muito rara de a gente ouvir, né? O jornalista brasileiro, o comentarista brasileiro presente numa transmissão no dia em que se perde o maior ídolo nacional do esporte naquele momento. Foi uma transmissão que eu até hoje admiro muito vocês de terem conseguido completar, você e o Galvão. Porque eu sei o quanto vocês precisaram também se ajudar ali a segurar a onda um do outro, né? Porque estava muito claro que tinha uma coisa muito grave acontecendo e tinha uma corrida para ser mostrada. Então, eu queria entender um pouco como é que foi isso. Em primeiro lugar, nós ouvimos isso que você falou de colegas da Globo quando nós voltamos. Ouvimos exatamente isso, o profissionalismo de vocês levarem até o final a transmissão. Imola, a gente não vê nada, né? A gente transmite assim de lado para o boxe, para a pista, e aí você fica puramente no monitor. Mas você dá uma olhada de lado, às vezes, para ver que tem um cara entrando no boxe. Tá? E o Galvão tinha feito isso naquele momento da batida. Uhum. Naquele momento ele tinha desviado décimos de segundo ali e tal, tanto que eu pego no joelho dele, chama a atenção dele, ele olha para o monitor e Senna bateu forte. Né? Aquela narração dele e tal. Bom, eu tenho várias coisas para dizer sobre aquilo. Eu não quero... Puxa, à vontade, Regi. Nossa, é muita coisa. A gente quer te ouvir mesmo, quer que fique gravado aqui nesse momento. Inclusive, depois você me lembra de voltar ao momento lá na cabine, Sim. porque eu quero contar uma coisa paralela aí, que o Senna tinha um fotógrafo, era um fotógrafo da Autosprint, mas que era um fotógrafo oficial dele, como várias vezes foi o Keith Sutton, isso na época da Fórmula 3, então, esse era o Angelo Orsi, um italiano da Fórmula 3, da Autosprint, e que até a gente brincava muito, o Ângelo se tornou grande amigo de todos nós, era amigaço do Senna, né? E o Ângelo tinha um narizão meio pronunciado, e a gente chamava ele de Tucano. Uhum. O próprio Senna chamava ele de Tucano, e ele também aprendeu o que era Tucano, né? Então ele gostava dessa brincadeira. E o Ângelo, o Ângelo estava posicionado, como a maioria dos fotógrafos, na posição em que estava a câmera que mostra o acidente. Uma certa distância. A câmera estava num zoom bastante grande quando mostra o acidente. E o Ângelo estava ali também. E ele sentiu o impacto, que tinha sido grande, e pegou, porque a Imola tem uma de terra mesmo, uma pistinha, para se locomover de bicicleta ou de motoneta, né, para os fotógrafos. E ele pegou a motoneta dele e veio voando para ali, para Tamburello, largou a motoneta no chão e subiu na grade e começou a fotografar. Aí, sabe que os fotógrafos têm várias câmeras, né? E nós estamos falando na época do filme, hein? Não no digital. E então ele tinha lá tele, tinha isso, tem troca de câmera, as câmeras tudo penduradas, pega uma, pega outra. Então, enquanto ele estava fotografando com uma posicionada num tal lugar, ele fotografava de cima com a outra, aquela coisa ao mesmo tempo. Até o momento, isso sem olhar, que é para não, né, na experiência do fotógrafo. E aí, até o momento que, depois de ter feito, sei lá, 100 fotos, né, com maquininha de brrr, aquelas coisas todas, e aí ele pôde olhar no visor de uma câmera que ele pôs entre a grade, assim, que separava o público da pista. E nisso ele viu
Ele me contou isso exatamente 1 ou 2 semanas depois que foi o Grande Prêmio de Mônaco. Aham. Ele me contou no bar do cassino, a gente ali sentado, ele me contou isso. Ele viu, então, um líquido branco escorrendo. Porque antes ele falava assim, assim como ele tinha o apelido de Tucano, ele chamava o Ayrton de Becão, que era um apelido familiar do Ayrton, né? E ele, enquanto ele fotografava, ele conversava com ele mesmo, dizendo assim: levanta aí, Becão, levanta aí, Becão, levanta aí, Becão. Aí, a hora que ele viu isso, ele falou assim, ele pensou, né? O Becão não levanta. Ele veio me contar isso depois. Sim, Mas sim. voltando ao que eu pedi para você me lembrar de Da voltar. cabine. Então o Galvão teve esse momento em que ele saiu, no momento do impacto, ele falou isso, e ele começou a suar enquanto estava sendo o Senna sendo atendido ali, e com um lenço passando, um lenço não, uma toalhinha mesmo, passando no rosto o tempo todo, estava bastante calor. Teve uma hora que ele não se aguentou, era uma cabine muito apertadinha, então ele passou por trás de mim, do Cláudio Amaral, que era o técnico de som, o engenheiro de som nosso, naquela corrida, e foi para fora, foi respirar, né? E fora estava o Bira, então sócio do Senna na Audi, que eles estavam começando a Audi aqui no Brasil, e o Léo, o irmão do Senna. Só que o Léo já tinha descido correndo, logo que viu o acidente, ele desceu correndo para ir lá para o centro médico, ou para alguém levá-lo até o local, que não levaram, porque ele não era permitido, mas ele ficou esperando no centro médico. Curiosamente, no mesmo centro médico em que o Ayrton foi correndo quando o Rubinho sofreu o acidente na sexta-feira. Né? Enfim, então... e estava o Braguinha, o Antônio Carlos de Almeida Braga, que é muito amigo do Senna, um amigo meu, do Galvão, né? E eles tinham ido a essa corrida. Então, fora estava o Bira e o Braguinha. Eu me lembro de quando eu olhei para fora e vi o Braguinha fez uma expressão assim, né? Coisa assim, coisa feia. Bom, Galvão voltou, terminando. Mas durante esse período, a gente em casa percebe que tem uma ausência do Galvão, você segura, sei lá, por 10, 15 minutos. Por aí. Eu fiquei narrando por aí, um tempo tanto assim. Lembro com a presença do Cid Watkins, quando ele chegou lá para ver a situação. Enfim, os bombeiros socorrendo, aquela coisa toda. Tiago, eu não vou dizer para você que eu tinha certeza que era fatal. Mas assim, era 99% na minha cabeça. Né? Então eu me pegava naquele 1%, para, inclusive com a obrigação de narrar com o mínimo de esperança que tivesse, porque o torcedor, né? A família, o torcedor, estava todo ele na escuta para saber detalhes. Tal. Então fiquei isso mesmo que você falou, uns 10, 15 minutos até o Galvão voltar. Já meio refeito, mas sabendo da gravidade e tal, retomamos, depois que, enfim, o Ayrton foi levado de helicóptero, o helicóptero pousou na pista, ele foi levado de helicóptero para o Hospital Maggiore em Bolonha. Então a gente continuou a narração. Até então era isso. Mas a gente não sabia o que estava acontecendo lá embaixo, né? Lá embaixo teve aquela história da Betise Assunção, que era assessora do Senna, ter entrado junto com o Léo no motorhome do Bernie Eccleston, da FOM, e o Bernie ter dito Senna is dead. Né? Depois ele tentou conversar com tipo assim, não, ele... Injured his head. Endurance in his head, né? Machucou a cabeça. Machucou a cabeça, em vez de is dead. Mas a Betise era uma pessoa que falava o inglês perfeito, então, claro que qualquer um podia se enganar, mas ela não. Isso tudo estava acontecendo lá embaixo sem a gente saber. E aí foram embora, o Berger pegou o helicóptero dele e foi embora. Não, isso no finalzinho da corrida.
terminou, o Galvão desceu. Galvão, o Braguinha, o Bira, todos desceram e pegaram a carona com o Berger, no helicóptero do Gerhard Berger, e foram para Bolonha. E eu continuei na cabine, junto com o Claudinho Amaral, porque o nosso repórter era o Roberto Cabrini. Cabrini foi para Bolonha também. E eu continuei na cabine porque, enfim, a transmissão, já tinha saído do ar, mas a gente tinha que ficar dando notícia de em tanto tempo, né, para o Brasil. Mas eu fiz inúmeros boletins, inúmeros, né? Na cabine ao lado da nossa era da TV austríaca. E eu era muito amigo do repórter e narrador também, o Heinz Prüller. E no dia primeiro no dia do acidente do Barrichello, o Prüller veio falar comigo, eu disse, puxa vida, que risco, aquela coisa toda. Então. No dia seguinte morre o austríaco, o Roland Ratzenberger. Aí eu fui à cabine dele dizer, né? E, enfim, ele bem constrangido e tal. Aí, no dia seguinte, o Senna. Aí o Heinz sai da cabine dele, vem até a minha cabine. Assim, é uma coisa assim muito... um detalhe muito impactante daquele momento, né? Uhum. E aí descem todos. Acaba a corrida, descem o Braguinha, o Galvão, o irmão, o Léo já estava lá embaixo, e o Bira, né? Eles descem, pegam carona com o helicóptero do Berger, e eu fico ali segurando a onda, então. Nessas, a gente recebia notícias através dos outros jornalistas, tal. Eu não desci. Eu não podia descer, porque a qualquer momento a Globo podia chamar. E olha, era várias escadas, era bem alto. Era no teto da parte principal dos boxes ali. Então eu fiquei fazendo meus boletins e tal. E o Cabrini do hospital com celular, era um princípio do celular. O Cabrini morava na Inglaterra, tinha um celular inglês, tá? E o Cabrini passando, a gente chamava o Cabrini dava as notícias passando pela caixa de som do nosso engenheiro de som, do Claudinho. Uhum. Então o Claudinho amplificava a voz do Cabrini para chegar num tom muito bom, um tom bem audível no Brasil, né? Assim como ele fazia com a nossa narração, ele passou a fazer das informações via celular do Cabrini. E o Cabrini passando, e eu entrava comentando isso, aquilo. Tal. Até que o Cabrini entrou acho que não foi a última, mas uma das últimas dele, foi assim... vou dar a notícia que ninguém gostaria de ouvir. Né? Ayrton Senna é considerado morto, definitivamente. Sim. Bom, acabou aquilo, tal, ajudei o Cláudio a arrumar aquele equipamento todo dele, guardar aquilo e tal, e nós estávamos no hotel em Doza, o hotel que, por coincidência, eu conheci através do Ayrton e do Braguinha, que eles iam jantar direto lá, que era famoso como restaurante. Era Ristorante Albergo Cané. Uhum. E era um restaurante, a região é gastronômica, assim, de primeira, mas era um restaurante que tinha 4 estrelas Michelin. Uhum. 4 ou 3, mas 3 já era muita coisa. 4 era os top, né? 3 já era muita coisa. E ele tinha isso, então a gente ia muito jantar lá, conheci muito o proprietário, Jean Batista, e a mulher dele, ela que cozinhava, aquela coisa toda. E depois a gente descobriu que em cima do restaurante tinham 7 quartos, 7 apartamentos. Isso é muito comum na Europa, em regiões gastronômicas, em que a pessoa sai de uma cidade para ir jantar, mas jantar com um bom vinho, aquela coisa toda, e não voltar dirigindo. Então ele dorme ali. Isso depois eu vim a conhecer muito na Bélgica. Então a gente conseguiu, através do Jaime Brito, que era nosso produtor e bem relacionado, ele conseguimos esses 7 quartos para nós, para a nossa equipe. Aliás, 6. O 7º ficou com um jornalista ali que
A gente permitiu, né? Aham. E os 6, tanto que eu dormia no mesmo quarto do Claudinho, que era um jeito de apertar a equipe toda. E a gente estava hospedado ali. Bom, terminada a corrida, a gente embala aquela tralha toda do Claudinho e volta para Doza, né? Ali vizinho a Imola, 10 quilômetros, 11 quilômetros. E em Doza, a gente toma um banho para ir para Bolonha, para ir lá para a porta do hospital, porque nisso a Globo tinha mandado o Bial, o Pedro Bial e uma equipe tinham pego um jatinho para vir para Bolonha. Então, a cobertura do para a cobertura do Fantástico. Fantástico. E eu ia encontrar com ele lá. Então, mas deu tempo de tomar um banho. Eu me lembro do primeiro momento que eu entrei no quarto. Um quarto assim, pô, tinha banheiro e tudo, mas era uma coisa super simples. Aham. As janelas, aquelas venezianas, todas envelhecidas, que a gente abria e a primeira coisa que eu fiz foi abrir aquela veneziana e ela rangendo todo, aquela coisa toda, e abri e dava para um descampado. Era um nada, era um descampado mesmo. E nem plantações tinha. E eu fiquei ali, cara. De repente eu vi que eu tinha passado pelo menos 10 minutos ali, né? Olhando. Olhando o céu impressionantemente como começou a trovejar, relampejar, uma coisa muito forte, anunciando uma chuva muito forte. E eu só falava uma coisa comigo mesmo. O cara morreu, né? Tipo assim. Caiu a ficha para você. O imortal morreu, né? Sim. Bom, acabado isso, a gente desceu. Eu tinha avisado o Gian Battista para fazer o meu prato predileto, que tinha o garganelle alla zingara e o garganelle prosciutto, né? O Senna sempre comeu esse garganelle prosciutto e eu comia o garganelle alla zingara, que era um pouco mais apimentado e tal. Então ele preparou alla prosciutto pro Claudinho e a zingara para mim. Descemos correndo, comemos ali, pegamos um carro e fomos para Bolonha. Em Bolonha encontrei o Bial, tudo. Aí ficamos na porta do hospital. A gente não tinha acesso, nem o Cabrini tinha acesso. O Cabrini tinha acesso até um determinado... Ele dá um jeito. Hã? Ele dá um jeito. Ele dá um jeito. Ele é o dá um Cabrini. jeito. Num cutucão assim, ele vai dando um jeito. Até onde estavam os jornalistas todos e vinha trazendo informações. Já tinha uma equipe, já tinha levado um microfone para ele, já conectado com a gente, tudo. E o Bial apresentava e ele me chamava, eu falava alguma coisa, sempre lembrando da vida do Senna, da carreira do Senna e tudo. E ficamos lá até terminar o Fantástico. Ou seja, alta madrugada. Alta madrugada, porque inclusive o Fantástico foi esticado até 11 da noite no Brasil. Eram 4 da manhã, né, porque já era o horário de inverno ainda, né? Em maio, começo de maio, dia 1º. Então eram 5 horas de diferença, 4 horas de diferença, né? E a gente terminou aquilo, não tinha onde comer, sabe? Até um McDonald's que tinha ali do lado já tinha fechado. Então a gente voltou para... Ainda bem que a gente tinha jantado ali, a gente voltou para Doza só. Nessa altura o Galvão já ficou num hotel em Bolonha, junto com o Léo, junto com o Braguinha, com o Bira, tal, a Betise, né? Já era uma outra história. E eu voltei para Doza para pegar minhas coisas, né? E o Jaime Brito, nosso produtor, falou, amanhã, atenção, 7 horas da manhã nós estamos passando no hotel. Isso eram quase 4. E a gente ainda tinha quase mais ou menos 1 hora de viagem. E foi na estrada, voltando esses 40 quilômetros de Bolonha até Doza, que o céu ficava branco, com as coisas dos relâmpagos, sabe? Para mim aquilo era uma coisa ligada à morte do Senna. Não sei de que forma, mas para mim era mais ou menos ligado. E aí chegamos no hotel, aquela coisa de correr para arrumar as coisas, deixar arrumado, dormi 1 hora e meia. Dormia 1 hora e meia, porque passou lá a equipe.
7 horas da manhã, pegou a gente para... Nós fomos para Imola, fomos para Tamburello, para fazer a matéria da segunda-feira, do Jornal Nacional. E, inclusive, lá no ponto, tinha um monte de italianos lá, eles, na Itália, os mais velhos jogam muito boccia. E tem uma boccia, uma mini boccia que chama, criada na França até, que chama balle, que é bola, né? Que é uma bolinha pequena, menor que as bolinhas de bote, que as bolonas de bote, mas era o mesmo princípio, né? Se aproximar de um balinho, o nome era esse, né? Cada cara tinha 3 bolas, para quem chegasse mais próximo, que fazia a pontuação. Quando era 2 bolas mais próximas, a pontuação em dobro, enfim. E eles estavam lá jogando isso. Aí eu parei o jogo deles, entrevistei os caras, tudo, eles falando sobre cena, Nisso já estava chegando muita gente para pendurar na cerca ali, Sim. Bandeira brasileira, flores, aquela coisa toda. Também entrevistei todas as pessoas, tinha brasileiro no meio, então. E fomos embora para Bolonha, para o novo hotel, onde estava todo mundo. Aí fizemos já tinha uma boa parte da matéria gravada. Aí, em Bolonha, não, é isso mesmo, aí fizemos isso, a matéria foi essa, na segunda-feira. Então, eu dormi no hotel também, e na terça-feira tinha outra matéria, que era o dia, inclusive, de o corpo ser trasladado para o Brasil. No avião que você esteve, inclusive. No avião que eu tive. Então, o diretor-geral de jornalismo da Globo era o Alberico Souza Cruz. E ele teve uma grande ideia. Falou: Regi, você filma bem? Eu falei: pô, mas muito, né? Eu sempre tive fotografar e filmar bem. Corre numa loja, compra uma câmera VHS, né? Para ver o que você consegue filmar durante o voo. Eu fui correndo numa loja, comprei uma câmera e tal. Agora, evidentemente, uma câmera que vinha com bateria descarregada. Sim. Então, eu cheguei lá já em cima da hora da gente pegar o voo para Bolonha, o voo de Bolonha para Paris, né? O corpo do Senna já tinha ido em outro voo, já estava em Paris. Lá em Paris, o diretor da Varig, um grande amigo nosso também, um paranaense, Carvalho, e ele tinha ajeitado tudo, com autoridades, com tudo. O avião estava totalmente remodelado, né? Existia a classe turística, a classe executiva, todos os viajantes, os passageiros da classe executiva tinham sido transferidos para a primeira classe, e a classe executiva ficou só para nós. Tinha lá os assentos para nós que estávamos juntos, que eram no máximo 12 assentos, não, até mais, 15 assentos, né? Que estava o Joseph Leber, o Berger, eu, Galvão, a Betise, o Lívio Euric, o Flávio Gomes, não, o Flávio tinha vindo antes. Não, o Flávio tinha ficado, né? Ele até desobedeceu a ordem da Folha. Ele acabou saindo da Folha. Acabou saindo da Folha por causa disso. Tal. E os jornalistas ali. E um espaço enorme para o caixão, né? Atrás dos nossos assentos. E as cortinas da classe econômica fechadas. E mesmo assim, teve um torcedor que veio lá de trás, com uma camereta lá, e a gente, com flash, né? Tá? Aí o Celso Lemos tinha acabado de ser contratado pelo Instituto Ayrton Senna. Eu viajei com ele para Imola, ele do meu lado, contando tudo, como é que tinha sido a contratação dele, aquela coisa toda. Imagine, aconteceu isso, ele foi comprar o terno para vestir o Senna, aquela coisa toda, né? Caramba. Viu tudo, ele e o Berger foram as pessoas, fora os médicos, as pessoas que tiveram acesso ali. E o Celso, imagine, ele depois dizendo para mim, na volta, ele estava no voo, dizendo para mim: que coisa, né? Parece que eu fui contratado
com essa missão, com essa terrível missão. Uhum. Bom, antes disso, nós tínhamos que viajar de Bolonha para Paris. Em Bolonha, dentro do aeroporto, dentro da sala de espera do voo, eu corria, pegava minha câmera, né, e botava na tomada do banheiro ali, da salinha, para carregar um pouquinho. Carregava o mínimo, aí já chamaram para o voo, tivemos que ir embora, tudo. E interessante, me lembro de, na sala, ter chegado, na sala, no mesmo dia, no dia seguinte, na terça-feira, ter chegado a Auto Sprint, com a capa toda preta e o título era Luto, não era Luto, era Senna é Morto. Né? Sim. E eu tentei comprar essa Auto Sprint de todo jeito, já estava esgotada, nunca consegui essa Auto Sprint. Mas peguei ela na mão de um jornalista italiano. Bom, embarcamos, fomos para Paris, aí aconteceu tudo isso que eu te falei, lá com o Ricardo Carvalho, eu acho que o primeiro nome era Ricardo, enfim, um cara que morava em Curitiba, se tornou grande amigo meu, era diretor da Varig Paris, e ele arrumou tudo isso com as autoridades, então teve que mexer com todo mundo para conseguir um negócio excepcional desse, da Varig e tal. E aí embarcamos, e eu com a minha câmera, assim, tendo carregado um pouquinho. A antessala do embarque em Paris é enorme, mas no Charles de Gaulle, é enorme. E com vários assentos, assentos tipo arquibancada de futebol, sim, né? Sim. Aqueles banquinhos. Pô, cheio e eu procurando uma tomada, que hoje, em qualquer aeroporto aí, você vai, tem uma tomada para cada um. Até dentro do avião agora. Não tinha uma tomada. Não tinha uma tomada. Eu tive que embarcar com a câmera, com aqueles 5 minutos de carga que eu tinha conseguido lá no com a responsabilidade de mostrar esse voo para o Brasil. Mostrar o voo. Antes eu falei com o Celso Lemos, que era, enfim, a autoridade do Instituto que estava lá. Ele falou assim, por favor, não filme o caixão. Então, não filmei ninguém na executiva, então meu papel foi outro. De lá, conversei com os pilotos, o piloto chamava-se Reginaldo, o copiloto era muito amigo meu, e ele que permitiu que eu ficasse na cabine durante um bom tempo e tudo, mais tarde eu conto a chegada, lá dentro da cabine. E na cabine, eu saía da cabine e ia para o banheiro dali, botava na tomada do carregador de barbeador, né? Que devia ser uma voltagem minúscula. Mínima, né? Bom, passando o tempo todo, aí vem a descida em Guarulhos. Na descida, eu voltei para a cabine e fiquei lá com os comandantes, tudo, e falei para o comandante, olha, eu estou com essa câmera aqui para eu filmar a aterrissagem, filmar isso, filmar o público que certamente vai estar esperando, o público, as autoridades, enfim, mas estou com pouca bateria, então eu vou economizar, eu faço um take aqui, ia lá para o banheiro, carregava um pouquinho e fazia um take, foi assim. E foi muito bacana, os aviões todos em volta, todos, ou que estavam esperando pousar, ou que tinham acabado de levantar voo, os comandantes falando com o comandante do voo. Assim, mas falando assim, como se estivesse dirigindo ao Senna. Ayrton, bem-vindo de volta à sua terra, ao seu país, você fez muito por nós. Vários falando. E teve uma fala muito, muito, muito interessante, que foi quando eu estava sem bateria. Puxa vida. Aí eu voltei correndo, carreguei e vim e pedi para o comandante Reginaldo. O senhor poderia, por favor, pedir para aquele comandante que falou aquela frase assim, que é muito bonito, porque eu estou gravando isso aqui para o Jornal Nacional. A resposta dele falou assim, rapaz, isso aqui é aviação, não é brincadeira. Ele é o copiloto, meu amigo, fala até hoje o quanto ele sofreu com aquilo. Bom, enfim, mas deu certo, aterrissou,
Foi permitida primeiro a entrada dos parentes. Eu lembro que a Viviane foi a primeira pessoa que entrou. E a gente se viu, uma troca de olhar assim que depois eu perguntei para ela o que significava aquilo, sabe? Enfim, era uma divisão de tristeza, tá? Ou era... Porque eu tinha brigado com o Senna, já estava Durante alguns feito anos, as né? pazes e tudo, mas eu tinha brigado com o Senna e, consequentemente, com a família. Então eu ficava em dúvida se aquilo da Viviane era sei lá, se fosse um pensamento não muito positivo, tá? Aham. Mas depois eu conversei com ela, ela falou que era exatamente isso. Ela estava dividindo comigo uma coisa que eu tinha vivido junto com o irmão dela, né? Sim. Muito bacana isso que a Viviane falou. Até hoje a família tem uma ligação comigo muito grande. Bacana, Regi, que vocês tiveram a chance também de reatar ali em 92, né? Enfim, só para terminar, em 92 a gente tinha reatado em julho, né? Mas só para terminar, essas imagens que eu fiz da chegada foram o Jornal Nacional daquele dia. Eu me lembro. Foi muito legal, muito tocante e uma homenagem justíssima para Ayrton. Foi realmente uma chegada digna de chefe de Estado, enfim, de grandes nomes aí, e representou tudo que ele trouxe para a gente, né? Você acompanhou aqui com a gente mais uma edição do Resenha Automotor, sempre com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília. Regi, obrigado pelo teu depoimento, emocionante, e que bom que a gente teve a chance de trazer isso também para o fã do Senna. A gente sabe que em alguns momentos são dolorosos de se reviver, mas esse momento de homenagem também é muito bonito e muito bacana. Obviamente, isso é doloroso, lembrar muita coisa do que eu passei naquele dia, mas poder contar para você, esse é um capítulo do meu livro também, que sai esse ano, e contar para você essas coisas, esses detalhes, né, vividos naquele fim de semana todo. Muito legal. Obrigado, gente. É isso, pessoal. Se vocês quiserem deixar aí a sua mensagem também a respeito do que você se lembra, dos momentos positivos do Ayrton Senna e também desse fim de semana de Imola, do pós-Senna, né, desse legado que ele deixa já de 30 anos, participe nos comentários. Te peço também que deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal, porque isso é muito importante pra gente. E nós voltaremos aqui sempre com você no Resenha Automotor. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Um grande abraço, gente.